E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com o nosso programa Lutando por Mato Grosso. E hoje nós vamos falar do esporte nessa pandemia. Vamos trazer o presidente do CREF de Mato Grosso, o presidente Carlinhos, e o secretário adjunto de esportes daqui também, que é o Jefferson. Também juntamente com eles vamos trazer o Luiz Timão, falando das lives, de como está o esporte aqui. Gente, nessa pandemia, vamos tomar muito cuidado. Já está acabando aí, já vamos voltar com os treinamentos, com tudo. Dá uma olhadinha no programa que nós vamos estar falando um pouquinho dessa pandemia, beleza? E estamos aqui com Carlos Alberto Ehlert. Ele é o presidente do CREF aqui de Mato Grosso. E nós vamos estar falando hoje do que está acontecendo no meio do esporte, com as academias, no meio dessa pandemia. Então assim, vamos explicar um pouquinho. Não vamos ter muito tempo para falar porque é muita coisa, mas nós vamos falar o essencial. Bom dia, Carlinhos, como está? Bom dia, estamos aqui agradecendo a oportunidade de podermos estar presente e poder esclarecer a sociedade mato-grossense a situação do Covid, da forma como o profissional tem que se portar e as academias têm que funcionar. Sim, então vamos começar assim. O que está acontecendo? O porquê que teve que parar, que o contato físico ou o que está acontecendo no meio das academias? Eu acho que o que está acontecendo é uma situação mundial. Nessa situação mundial nós temos o quê? Começou lá na China e acabou se espalhando pelo mundo inteiro, né? Foi tratado como uma gripezinha e hoje é uma grande gripe a nível mundial que tem ceifado vidas. As academias, por juntarem aglomerações, foram um dos primeiros situações que o governo tomou providências em não deixar mais funcionar. Até porque nós acreditamos que a academia é um serviço essencial à sociedade, porque ela promove a saúde, ela promove o bem-estar e melhora a qualidade de vida do cidadão. Então, nós acreditamos que se houver uma certa restrição, a diminuição de número de pessoas naquele momento, então, acredito também que o Covid vem para essa nova forma de repensar a academia. Em vez de termos 40, 50 no horário, vai ter que restringir o número, né? Sim. Então, ela vai acabar tornando isso, os espaços terão que ser maiores entre os cidadãos, então eu acho que alguma coisa vai acontecer de melhoria para a população. E nesse meio à pandemia, a gente está vendo muitas lives, muita gente dando dicas e aulas pela internet. E a gente vê também, vou te chamar de presidente, que é presidente, a gente tem uma intimidade, gente, legal, antes, já há muito tempo que a gente se conhece. Então assim, a gente vê que nas lives tem gente que não é educador físico, e não é também, vamos colocar assim, professor da área da luta, para estar fazendo essas lives, estão acontecendo. Fala um pouquinho sobre isso. Veja bem, com relação às lives, o que é o cidadão que assiste e que tem que olhar, a primeira coisa que ele tem que ver é se a pessoa é profissional de educação física. E caso ele seja da área de lutas, até porque por uma decisão judicial, o conselho não pode fiscalizar o instrutor de lutas, mesmo a gente tendo vários instrutores registrados no conselho, que lá adquiriram quando do escopo da lei 98, né? Já estavam antes de 98. Então nós temos vários instrutores registrados. Agora, a live colocada por cidadão não habilitado vai trazer a você grande prejuízo à sua saúde. Poderá dar uma ruptura de ligamento, poderá ter consequências no muscular, enfim, vai fazer com que você acabe se prejudicando. E com relação a essas lives, no nosso entender, elas estão produzindo exercícios ilegais da profissão. E, portanto, devem ser denunciadas ao Ministério Público. Denunciem ao Conselho de Educação Física, porque a gente não consegue acompanhar hoje a velocidade que é a internet e a forma como as pessoas colocam.
né? Então, muitas vezes você não consegue chegar a um ponto de saber que a pessoa está fazendo uma live de exercício físico. Porque você está aqui, ele publicou lá no outro, você não tem endereço. Então, nós precisamos dessa ajuda da população. Procure sempre um profissional de educação física. Nós temos colocado desde o início da pandemia, né, que não deixe de pagar a sua academia, não deixe de pagar o seu profissional, faça um acordo, porque logo, logo isso vai passar, como passou H1N1 em 2009, e você estará voltando à sua academia. Então faça esse acordo, tá? O momento é esse. Foi feito um contrato, e esse contrato, bom, mas o valor não sei o que lá. Quando a gente faz um contrato, o próprio PROCON diz que a gente tem que honrar, né? A própria justiça. Agora, que fique bem claro, Conselho de Educação, Conselho de Classe defende a sociedade civil organizada e fiscaliza o profissional. Portanto, nós não abrimos e nem fechamos academias, hospitais, que seja, o Conselho de Medicina, nada disso. Agora, eles precisam estar registrados para funcionar. Procure nesses locais a cédula de identidade, se ele está registrado e se a própria academia também está. Presidente, caso a pessoa queira fazer uma denúncia, ela está vendo aquela pessoa dando aula e não é credenciada. Como faz? Qual é o procedimento da denúncia? Nós temos hoje no nosso site cref17.org.br um link chamado denúncia. E a denúncia ela é sigilosa. Não só agora na live, mas também nas caminhadas, né, nas corridas de rua, que tem um monte de gente se arvorando, treinadores. Então, nesse sentido, que ele faça essa denúncia. E a gente, junto com os órgãos públicos, nós temos hoje um grande parceiro, que é a Delegacia de Defesa da Cidadania do Consumidor, que a gente tem feito grandes ações para a retirada desse pessoal ilegal. Gente, isso é um problema muito sério que nós temos aqui, não só aqui em Cuiabá, como no Mato Grosso, como também no Brasil inteiro nós temos. E somente nós podemos ajudar o CREF. É o que eu falo. Nós aqui do programa Lutando por Mato Grosso não estamos aqui para denunciar ninguém. Eu estava até conversando, eu até converso como sempre com o Luiz Timão, que é um amigo, amigo pessoal meu. Eu recebo muito vídeo de aulas irregulares, de pessoas dando aula que não têm a competência para dar a aula daquilo. Só que, gente, nós do programa Lutando por Mato Grosso não somos um programa de denúncia. Está aqui, ó, o presidente acabou de falar e tem um local específico para você denunciar. Então, pessoal, aquela pessoa que quer que eu denuncie, não, vá ao site do CREF e faça a denúncia. Você vai estar fazendo um favor, não só para você, mas sim para a sociedade. Porque como o presidente acabou de falar aqui, é risco, é prejudicial à saúde. Nós estamos desenvolvendo, então, inclusive também, né, um app justamente para que as pessoas também possam fazer a sua denúncia e ela tenha validade perante o Ministério Público, né? Para todas as informações dos profissionais, como também receber as denúncias. Eu acho que fica mais fácil em função da grande quantidade hoje dos smartphones que tem por aí. Aí, para quem pergunta, o CREF serve para quê? Tá aqui, ó. Ele está falando. Então é assim, gente, nós temos que enaltecer o trabalho feito pelo CREF. É um trabalho muito bom. Eu acompanho. Como eu falei, eu sou formado em Educação Física, eu sou lutador também, fui, né, ex-atleta, né, até porque já estou com 41, não tenho mais como, né, presidente, chega, né? Então, assim, O que nós não podemos deixar de fazer é a atividade física, não importa o que, mas os 30 minutos que é preconizados pela Organização Mundial de Saúde, se é 10 minutos pela manhã, 10 minutos ao meio-dia, 10 à noite, tenhamos que caminhar no mínimo de 8.000 a 10.000 passos por dia, nós já vamos estar fazendo, então não importa a quantidade de peso que o cidadão tenha, mas é da atividade que ele faça. Agora, nesse bojo todo, tem que ter o quê? Um profissional de educação física para orientar, né? Tem que procurar um profissional de educação física habilitado. E na nossa página, ele consegue consultar o nome, se você está habilitado lá, se o Fábio está habilitado ou não. Muito bom. Ele chega na página e sabe quem é. Ele consegue saber também se aquela academia está registrada no sistema Confef-CREF. Ótimo, isso é muito bom. Agora vamos entrar num assunto, ele é um pouco complicado, mas é necessário falar. Questão de diplomas falsos, tem aqui em Mato Grosso? Olha, em média, nós temos por ano, em média, diplomas inidôneos em torno de 12 a 15 por ano. Isso é como a educação física, né? O profissional de educação física, o personal trainer entrou, o que acontece?
o pessoal se arvorou em ser treinador, ou se arvorou em ser profissional de educação física sem passar os 4 anos da faculdade. Automaticamente, o que acontece? Ele vai lá, ele consegue, aí nós temos sites, inclusive nós já estamos na Polícia Federal denunciando isso, o cara oferece lá em 10 prestações de R$ 90, cédula de identidade de tudo quanto é conselho, tá? Inclusive com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, no CRM, na farmácia, na educação física. Então nós já estamos procurando, as pessoas mudam de endereço por causa do IP. Agora, no Mato Grosso, se não fosse o Conselho de Educação Física, hoje nós teríamos aí, nesses últimos 5 anos, no mínimo uns 200 profissionais não formados regularmente por instituições de ensino credenciadas e habilitadas pelo Conselho. O que nós precisamos também deixar bem claro, Fábio, é o seguinte: o licenciado é formado para dar aula na escola e o bacharel é formado para dar aula fora da escola. Então, ou seja, academia, personal trainer, treinador de corrida, tênis de campo, futebol, voleibol, tem que ser bacharel para dar aula em escola. Então, o bacharel não faz concurso para a escola. Sim. Porque ele não é o professor da escola, a não ser que a escola, no futuro, o Estado abra, né, para o treinador na escola. Eu acho que o Estado hoje tem que se preocupar, eu acho que o Covid também vem aí mais ainda para incentivar. Nós não podemos atuar hoje com 1 hora aula de educação física por semana nas escolas. Diga-se passagem que no governo passado nós passou pela Assembleia Legislativa um projeto de lei com 3 horas aulas por semana. Infelizmente, ele foi vetado. É complicado, né? Então, porque se o professor de educação física está próximo, como está o agente comunitário de saúde da sua escola, e ele lá tem as disciplinas necessárias, ou a carga horária para ele dar aula, o que acontece? Ele não precisa atravessar a cidade, ele não precisa arriscar a sua vida em cima de uma moto, de um carro, pode ser atropelado, pode perder a vida. Então a proposta, um dos motivos era esse, e o outro era fazer com que a sociedade começasse a praticar atividade física com a garantia de um profissional habilitado. Então essa é a função de um conselho. Tá? Você vai procurar um médico que ele está no CRM, você vai procurar um advogado que tem um exame da ordem, um contador que está lá, o farmacêutico é a mesma coisa. Então, a mesma coisa na educação física. Todos têm que estar registrados. Lógico. E aí vem a questão, que tem muita pergunta da área da luta. É a área da onde eu vim. É a questão do provisionado. Bom, explica um pouquinho o que é o provisionado no sistema Conselho Federal de Educação Física e CREFS. Com o advento da lei, em 1998, assinado pelo presidente Fernando Henrique, nós não podemos dizer que quem já estava e não estava formado perdeu o seu direito, certo? Então, a partir de 98, só formado em educação física. Somente os que passam por uma faculdade. Essas pessoas, nós colocamos a eles o nome de provisionados, ou a pessoa que atuava na área, que comprovava com carteira de trabalho, recolhimento do INSS, que ele trabalhava nas academias, davam aula de futebol, tênis. Essas pessoas, elas acabaram solicitando o seu registro. Tá bom? Aqui, por exemplo, eu cito aqui com o maior carinho na área do futebol, Luiz Carlos Beleza, foi um grande expoente do futebol mato-grossense, jogou nas principais, né, equipes, e Luiz Carlos é técnico de futebol registrado no Conselho de Educação Física, porque ele adquiriu este direito. Tá? Agora, a partir de 98, somente formados em educação física podem se registrar no Conselho. Então, o provisionado é para aquele que tem o direito da lei. Sim. Tá? Então, mas eu tenho aqui minha carteira de trabalho assinada pelo dono da academia em 1996, eu não tinha pedido até hoje o meu registro. Eu posso entrar? Pode. Nós vamos comprovar, e se a lei disser que você realmente atuou, nós vamos lá dar o direito de você trabalhar com musculação. Agora, qual que é o limite do provisionado? Se ele tem um registro em musculação, ele não pode ser personal trainer, ele não pode ser, dar aula de aeróbica, dar aula de dança, não, ele só vai trabalhar com a musculação. Então hoje a gente tem muitos provisionados, dos mais de 400 registrados, de mais de 50% já fizeram o curso de educação física. Porque eles viram que realmente o curso de educação física é que abriu o leque, a mente, para dizer, olha, agora eu posso atuar de outras formas. Então é nesse sentido que a gente quer colocar. E o provisionado hoje?
ele, é o que a gente estava até conversando lá, né? Sim. Para a modalidade olímpica, né? Tá. Para modalidades olímpicas, nós temos um grande exemplo, que é a Confederação Brasileira de Judô, que hoje tem um grande trabalho perante seus profissionais. Os que são provisionados estão fazendo curso de educação física, inclusive, e todos colocam a sua cédula de identidade lá na página da sua federação da confederação. Eu acho isso importantíssimo, tá? Então, modalidade olímpica. Professor, mas aí você vai me perguntar assim, Fábio, mas e como é que ficam os jogos escolares? Se é só o bacharel que pode treinar, o licenciado vai também? Com o acordo que a gente tem com o Comitê Olímpico Brasileiro e com a Secretaria de Esporte do Estado de Mato Grosso, que muito nos tem apoiado nesse sentido, o professor da turma ou da escola, que classificou a sua escola, mesmo se ele for licenciado, ele vai participar dos jogos. A gente não cerceia o direito, mas ele tem que estar registrado no conselho. Tá? E diga-se de passagem, esse reconhecimento que todos têm que estar registrados é uma decisão do STJ de 2011, dizendo que todo profissional de educação física deve estar registrado no conselho. Todo e qualquer concurso público hoje no estado de Mato Grosso tem que apresentar registro no conselho para tomar posse. Isso é uma decisão do ministro Herman Benjamin do Supremo Tribunal de Justiça. Isso é muito bom, né? Não, eu acho que, infelizmente, nós tivemos que ir para a justiça para garantir o direito. Coisa que não precisava, porque a lei é bem clara, né? O artigo 1º diz que só pode fazer parte essas pessoas, né? O 3º diz onde é que eu posso trabalhar. Aí, pra gente já, como nós não temos muito tempo mais, Sim. Como vão ficar as academias, como vão funcionar as academias após o Covid? Quais são, eles vão precisar de máscara agora? Então, porque provavelmente semana que vem vai estar reabrindo, né? Sim, alguns estados já abriram, alguns municípios de Mato Grosso já estão com as academias abertas, outros a justiça fechou, né? Entrou o Ministério Público. O que acontece? Nós temos todo um plano de contingência que foi formado conjuntamente até com o próprio CREF do Mato Grosso do Sul, onde a gente lista as prioridades e a forma. Quer dizer, a academia vai ter que... Ela já se reinventou lá para trás, né? Sim. Porque quando eu fui professor de musculação na Universidade Federal, e fui o primeiro, o pessoal já levava a toalha e a gente já limpava o equipamento. Eu, professor, fazia isso. Agora vai ter que trabalhar a cabeça do cidadão. Agora, eu vou fornecer a ele o quê? Álcool gel, solução de hipoclorito, né? Que é a Quiboa diluída na água, mais a máscara. Isso tem que ser uma constante. Isso aconteceu lá em 2009 com H1N1. Você entrava no avião, todo mundo põe a máscarazinha para poder entrar, com medo de pegar a gripe. Para nós ocidentais é mais difícil, porque a gente não está acostumado, mas eu acho que ela vai ser uma constante. Entrou numa aglomeração, não vai ser mais aquela, né? Pô, fulano tá de máscara. Aí você era discriminado, né? Tinham 10, 15, 20 pessoas, você chegava e puxava a máscara. Pô, será que esse cara tá com infecção? Será que esse cara tá doente, né? Hoje ainda ouvi uma entrevista que ninguém saiu por aí alardeando que, por exemplo, olha, não preocupa não, eu sou aidético. Ninguém fica falando. Então ninguém vai ficar falando. Então acho que essa desmistificação do cidadão tem que acabar. E a máscara vai ser um produto cotidiano. Tá? O uso da luva, quer dizer, os próprios supermercados já estão se reinventando. Acho que vai ter que ser uma constante de você entrar no comércio e o cara, olha, por favor, limpa a sua mão aqui, para garantia de quem vai nos atender e nós que estamos entrando. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente tem um plano de contingência, já foi entregue ao prefeito de Cuiabá, através do procurador-geral do município na semana passada. Já mandamos uma cópia para o secretário de saúde há uns 2 meses atrás, um mês atrás, entregamos um lá na Secretaria Adjunta, quando fizemos uma reunião junto com a ACAD, e agora fizemos um novo. Esse novo ainda não foi entregue. Foi entregue somente ao procurador-geral do município, que fomos chamados para uma reunião na semana passada, que a gente já sabe que o Emanuel Pinheiro já recebeu a cópia dele, é onde o Supremo diz que o prefeito tem esse poder. O nosso país é presidencialista, mas quem manda é o prefeito e o governador, né? Diferente dos Estados Unidos, o presidente manda e todos acatam mesmo sendo estados independentes. Mas a nossa Constituição brasileira não. Então a gente vai obedecer, a gente já mandamos um documento para todas as prefeituras do estado de Mato Grosso. Alguns abriram, outros não. Isso vai depender de cada prefeitura, até porque a gente não abre CNPJ e nem fecha e nem abre firma. A gente fiscaliza e regulamenta a profissão
estabelecimentos comerciais também a gente fiscaliza. Isso está na Lei 6839 de 1992, salvo o melhor juízo. É um artigo só do presidente João Batista Figueiredo. Todo e qualquer estabelecimento comercial que tenha um conselho de classe deverá estar registrado no conselho de classe. Em Cuiabá a gente tem duas leis, tá? Para finalizar. A lei da educação física, que diz que é desde as séries iniciais lá da creche, que muitos municípios querem, e hoje não acontece em alguns, no Brasil inteiro. E nós temos uma outra lei que diz que todos os estabelecimentos devem estar registrados. E que o dinheiro, muitas vezes, da multa que vem da vigilância sanitária, uma parte tem que ir lá para o Conselho Municipal de Saúde, que eu não sei se está acontecendo, para fazer a Bolsa Atleta Municipal. Essa foi a sensibilidade. Inclusive, o governador era Mauro Mendes, o prefeito era Mauro Mendes, quando foi aprovada a lei. Tá bom? Pessoal, a gente conversar com quem sabe é outra coisa, né? O programa estava precisando, já faz horas que nós queríamos o nosso presidente aqui, que é sempre bom estar credenciado, estar certo, andar na linha. É isso aí. Porque você trabalha tranquilo e você não tem preocupação com nada. Você pode chegar à noite, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, você estando na linha. Para finalizar, há uns 4 anos atrás, uma academia numa cidade do interior, o cidadão quebrou a tíbia, caiu o peso e quebrou a tíbia. A academia, para você ter uma ideia, foi multada em R$50 mil e pagou toda a parte do cidadão. Porque quando for aferir, quem estava dando aula não é registrado no conselho, não era. Então é para o pessoal entender. Eu sou dono do estabelecimento, eu respondo também em conjunto com os meus empregados, o serviço que eu ofereço. Então, entre em contato com o conselho, procure na nossa página quem está registrado, não aceite qualquer um na rua oferecendo atividade física. Nós temos hoje no estado de Mato Grosso 6.400 registrados, 740 academias registradas e deve ter outro tanto que a gente não tem. Então acho que é nesse sentido que a gente pede, população, procure o profissional registrado. É uma segurança para você mesmo. É a segurança da sua saúde e da promoção da sua vida. Isso aí. Presidente, agradeço. Deixa o Instagram, não sei se tem Instagram. Não, nós temos o Facebook, né? O CREF 17, Conselho Regional de Educação Física, está no Facebook. Nós temos um telefone que pode entrar em contato, que agora é o WhatsApp, né? Porque pode passar. 999001634. Ele é um WhatsApp comercial, então ele pode receber também a própria denúncia que a gente vai verificar e dizer que nós estamos finalizando a nossa sede para poder receber os nossos profissionais de educação física. Que está passando aqui agora. Que está passando, vocês estão assistindo a futura sede do Conselho, que acredito que mais uns 10 ou 15 dias nós estamos mudando de endereço, estaremos convidando os profissionais. Agora, um recado líquido e certo. Conselho fiscaliza a profissão e regulamenta. Tá? Sindicato luta pelos direitos e a associação cuida da festa, cuida do congraçamento entre todos. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, beleza? Pronto. E voltamos agora aqui com nada mais, nada menos que um dos meus ídolos, uma das minhas referências na educação física. Eu tive o prazer de conhecer esse homem e vou falar para vocês, é uma pessoa maravilhosa, um cara fantástico e está onde está hoje por méritos próprios, porque ele já participou de Olimpíadas, é um dos melhores técnicos, né, que eu já vi da natação no país. Eu estou falando nada mais, nada menos com Jefferson Neves, secretário adjunto aqui do nosso estado. Bom dia, meu querido. Obrigado, Fabinho. Obrigado pelo carinho e assim, a gente já se conhece já tem um tempo e a admiração é mútua também. Pô, muita ele falando assim pra mim, gente, eu não sei nem o que falar de volta, que eu fico perdido, porque é uma capacidade, gente, é uma admiração imensa, porque eu já acompanho ele há algum tempo, o trabalho dele é perfeito, é fantástico e a gente consegue chegar
a um certo ponto com trabalho, batalhando e andando certo, correto. E aqui é ele, não tem o que eu falar, gente. É uma pessoa que eu fico até sem palavras aqui, meu querido. Mas vamos falar um pouco agora dessa pandemia, né? Vou chamá-lo de professor porque foi meu professor e professor a gente tem uma vez só pro resto da vida. É o cara que ensina a gente e a vida toda eu vou aprendendo com ele. Vamos falar um pouco dessa pandemia aí, professor? Como que tá o governo, a secretaria, como tá agindo nessa pandemia? Então, até dói um pouco o coração de falar disso, porque assim, a gente passou um ano de 2019 com muita dificuldade, né? A gente veio tentando colocar em ordem um esporte que foi meio largado nos últimos 3 anos da última gestão, né? E a gente trabalhou muito em 2019 para ter jogos escolares, para a gente conseguir um orçamento, para as coisas começarem a funcionar. Conseguimos fazer essa missão, mas através de muita luta, né? De muito trabalho duro mesmo. E a gente achou que em 2020 a gente ia conseguir ampliar e avançar muito mais, né? Porque o nosso esporte precisa de avançar, né? A gente precisa, para alcançar os grandes centros, para a gente ter atletas de representatividade de forma mais efetiva, a gente precisa avançar bastante. E esse era o nosso ano. O governador conseguiu, no começo do ano, liberar um orçamento bacana para a gente, né? O dobro do orçamento que a gente trabalhou em 2019. E a gente achou que as coisas iam acontecer de forma bastante eficiente, né? A gente precisa de algumas políticas que precisam ser implementadas, como o Bolsa Atleta, né? Como jogos que foram deixados para trás, como jogos regionais de seleções, e ter uma política efetiva de desenvolvimento esportivo, né? A gente precisa ajudar os treinadores, né? De uma forma mais efetiva para conseguir os resultados que o esporte e o nosso estado merece. E aí veio esse balde de água fria, né, que foi esse coronavírus, e todo o calendário esportivo bagunçou de uma maneira muito intensa, né? Foi quase que um terremoto acontecendo aí em cima da gente. Então, todos os calendários internacionais, nacionais e os estaduais estão suspensos, né, por agora. Não está acontecendo competição nenhuma. Os atletas têm os seus espaços de treino, na maioria das vezes, fechados, né? Eles não estão conseguindo treinar, se manter ativos da forma com que eles rotineiramente faziam, né? Estão tendo que fazer exercícios adaptados em casa e assim vai. E infelizmente é um ano perdido, entre aspas, né? A gente acredita que a gente vai dar essa volta por cima aí o mais rápido possível, mas esse primeiro semestre a gente acredita que a gente foi muito prejudicado com relação a isso, né? Hoje, todos os esforços do governo estão concentrados para resolver essa pandemia, né? Para você ter uma noção, na nossa Arena Pantanal, onde é a sede da secretaria, né, onde a gente trabalha, ela é um centro de distribuição de alimentos para a Secretaria de Assistência Social. Ela cedeu, por exemplo, alguns geradores para os hospitais, né? A gente tem 2 geradores, um funcionando no Hospital Santa Casa e outro vai funcionar agora no Hospital Metropolitano, né? Então, assim, o esporte dando suporte de outras formas para que a gente consiga vencer esse inimigo aí que está, além de todo o problema de saúde que está trazendo, essa economia, acabando com a nossa economia. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas a população, muitos não sabem que quando vamos colocar, o governante fala, entrou o dinheiro para o esporte, ele não tem como ser destinado a outra coisa, ele é somente para o esporte. Então não adianta a pessoa vir falar, mas você vai ter dinheiro para esporte. Gente, não, é complicado. Se o dinheiro está direcionado ao esporte, não tem como pegar esse dinheiro e direcionar ele para a saúde. Estou certo ou estou errado? Isso, está certo. E uma coisa que precisa ficar muito claro, né? O recurso do esporte ele é um recurso tão pequeno em relação às outras secretarias, né? A gente está falando, por exemplo, o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde é em torno de 3 bilhões de reais ano. Os recursos do esporte por ano, no ano passado, a gente trabalhou com 6 milhões de reais. Ou seja, é um percentual baixíssimo e é para movimentar a política esportiva no estado todo. Então, assim, esses remanejamentos que se fazem, né, sei lá, 1 milhão de reais que tirar do esporte e colocar na saúde, é como se estivesse colocando água em chapa quente, não vai resolver quase nada. E para o esporte vai fazer uma diferença gigantesca.
né? Então, a gente precisa ter a população do nosso lado também, entendendo que o Estado ele precisa fazer essa função também. Sim. A função importante, a saúde, a segurança, a educação, mas o nosso povo ele precisa ter outras políticas para a gente se desenvolver como sociedade também, né? Sim. Para vocês, gente, não entenderem errado o que eu falei. Não que eu esteja defendendo, não, você está defendendo somente o esporte. Não estou defendendo somente o esporte. Mas foi aqui que o nosso secretário falou. Se tirar aquilo que vem para o esporte, para nós faz muita falta. Mas saúde em primeiro lugar. Sim, mas o esporte gera saúde. Isso é fato. Professor, eu estava até vendo, estava lendo outro dia desse aí, lendo na internet, li vagamente, até tentei achar de novo, não consegui. Mas teve um pedido, acho que foi um pedido maior do governo, que os profissionais da educação física, eles têm que se cadastrar para ajudar o pessoal pessoal da saúde. Me explica melhor isso aí. Sim, nesse momento, né, que é um momento de exceção, todos os profissionais que são formados nas áreas da saúde, e aí a gente está falando de odontólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, eles ficam em stand-by, como se fosse um grande exército à disposição das políticas públicas para entrar em campo para combater. Para combater isso. Né? Então, nós fazemos parte desse exército. Nós, como profissionais de educação física, que temos a nossa formação na área da saúde, né? A gente estuda primeiros socorros, a gente estuda fisiologia do exercício, a gente estuda fisiologia humana, anatomia e assim sucessivamente. A gente, se necessário for, né? A gente espera que não, a gente está pronto para encorpar esse exército e a gente vencer essa guerra. E como fica o calendário esportivo pós-Covid? Então, a gente a nossa equipe trabalhou em 5 cenários, principalmente nos jogos escolares, né? Para as pessoas entenderem, jogos escolares é a nossa principal ação lá na Secretaria em relação a calendário de formação esportiva. Porque os jogos escolares é uma competição onde os municípios realizam as suas competições municipais e classificam a melhor escola daquela modalidade para participar dos jogos regionais que acontecem naquela região. Por exemplo, região Norte, Centro-Norte e assim sucessivamente. E aí, depois desse regional, é classificado, as melhores equipes vão para a etapa estadual, e dessa etapa estadual a gente tira a melhor equipe que vai representar o estado no nacional. Então, é uma competição que movimenta todos os 141 municípios do nosso estado, né? Ano passado, nos últimos Jogos Escolares, a gente teve 139 municípios participantes, só 2 que não participaram. E então, assim, é uma competição que movimenta toda a formação, a base de formação do nosso esporte. O Comitê Olímpico Brasileiro, que organiza a etapa nacional, ele cancelou a realização desse campeonato a nível das modalidades coletivas e manteve provisoriamente as modalidades individuais. Então, com isso, a gente movimentou o cenário, fazendo simulados de calendário, de formas a que, se essa pandemia acabar logo e os atletas começarem a treinar, a gente conseguisse manter as etapas regionais, a gente conseguia realizar as etapas regionais. Se ela permanecer um pouquinho mais de tempo, a gente tira as etapas regionais e vai realizar só a etapa estadual, né? Se a gente não tiver tempo para classificação para o nacional. E se ela permanecer por mais tempo, que se Deus quiser isso não vai acontecer, o Comitê Olímpico, claro, vai cancelar também a etapa nacional dos esportes individuais, e aí a gente vai ter que movimentar o nosso esporte aqui de forma independente. A gente vai ter que realizar uma grande competição para fechar o ano aí e não deixar o ano morrer. Mas né? Vai ter competição. Vai ter competição, se Deus quiser. Né? A gente vai com toda certeza, dentro das nossas possibilidades, né? A gente não pode prever o futuro aí, mas assim que a gente tiver, que os atletas estiverem autorizados para treinar e a gente tiver autorização para realizar as competições, a gente está pronto, né? A nossa equipe está pronta para fazer o melhor cenário possível que a gente tiver à disposição. Sim, porque a gente não sabe quando vai acabar também essa pandemia, né? Essa coisa toda que está acontecendo. Mas a gente tem desenhado cenários, Sim. É isso que a gente tem feito. Então, assim, se perdurar até o final do mês de maio liberou os treinos, então quer dizer que mais ou menos meado de agosto,
julho, a gente já consegue realizar grandes competições, porque os atletas já têm aí 40, 50, 60 dias de treino. Agora não, permaneceu aí o fechamento dos ginásios, das academias do centro por mais tempo, a gente tem que prorrogar essas competições para setembro, para outubro, então, mas Sim. a gente vai se movimentar. Mas para os atletas ficarem tranquilos, né? Vai Sim, haver competição. sim. Então, pessoal, quem está aí parado sem treinar, ó, vamos começar a treinar aí, na hora que tiver exatamente. liberado, né? Mas como a gente está falando, né? Faz aquele treino em casa, não é um treino 100%, mas dá de manter, né? Sim, essa é a ideia. A gente tem que manter todo mundo ativo. Inclusive, assim, é uma oportunidade que os atletas têm de se manterem na frente, né? Boa parte do mundo, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, boa parte do mundo já está retomando os trabalhos de treinamento. Então, assim, se a gente, mesmo não oficialmente a gente podendo ir frequentar as academias ou frequentar os tatames, as piscinas, as pistas e assim vai, a gente precisa fazer um trabalho alternativo para se manter ativo, porque senão a gente começa muito atrás do resto do mundo e aí para alcançar fica difícil, né? Já é difícil, né? Sem estar com a pandemia, ainda mais com ela, e a gente atrasando mais ainda, Sim. aí que a gente vai ficar lá para trás, não é o que a gente quer, né? Professor, secretário, amigo, é que é muita... Não tem como a gente chegar... Aí sai o primeiro, é o professor, como eu falo. Só que é meu professor eternamente. A Lei 11... Não, vamos de novo, eu lendo aqui, ó. A Lei 111.05/2020, publicada em 8 de abril de 2020. Comenta um pouquinho dela aí. Então, o nosso trabalho lá na Secretaria, além de desenvolver, movimentar e manter o esporte em todos os níveis, né, escolar, estudantil, profissional e assim vai, a gente precisa estimular isso, esse é o nosso trabalho. Uma das coisas que a gente faz lá também é fazer a regulamentação, ou regular o esporte em todo o estado, né. E a última lei, ou a lei em vigência que regia o esporte no estado, era uma lei de 1999, e muita coisa aconteceu de lá para cá, né? O esporte ele passou a ser um pouco mais profissional, ele teve algumas regulamentações que mudaram e essa lei ela atravancava algumas coisas. Por exemplo, parceria do Estado com a iniciativa privada para fazer uniformes ou alguma coisa nesse sentido. Eu não podia fazer isso porque a lei antiga não deixava, né? Então, aí com essa alteração de lei a gente conseguiu um patrocínio para a seleção estadual viajar para o nacional, né, da iniciativa privada de uma maneira geral. Então, essas parcerias, essa lei nova, ela regulamenta, eu estou só citando um exemplo, mas várias outras situações, e era uma lei que mais de 20 anos ela estava aí, e a gente precisava fazer essas alterações e não eram feitas, e a gente conseguiu. O nosso jurídico trabalhou muito, né, a nossa equipe fez audiências públicas, fez convencimento com os deputados, e a gente conseguiu fazer essa alteração de lei. Em menos de um ano a gente conseguiu alterar ela, e hoje a gente tem uma lei bem mais moderna, bem mais atual, gerindo e organizando o esporte no nosso estado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso professor aqui, tirando o lado de secretário adjunto, vou perguntar para o Jefferson, vamos colocar assim, o treinador que já participou de Olimpíadas, fez o Felipe Lima, né? Foi treinador, ou foi o treinador do Felipe Lima? Falei com ele agora há pouco, inclusive. Tá aí, ó, não preciso falar nada, né? O que o senhor acha da arte marcial em Mato Grosso? As artes marciais, de uma maneira geral, no nosso estado, assim como o atletismo, sempre foram referências, né? A gente tem algumas modalidades aí, como taekwondo, como judô, como karatê, o jiu-jitsu também, né? O jiu-jitsu, sem esquecer do jiu-jitsu também, Muay Thai. Então, essas modalidades, elas sempre nos trouxeram muito orgulho, né? A gente sempre fala disso, né? O esporte, ele está aqui para nos dar orgulho. Os nossos atletas, quando eles sobem no lugar mais alto do pódio, eles trazem uma sensação de representatividade do nosso povo. Então, quando isso acontece, para nós é muito importante. Então, né, a gente já tem inúmeros campeões mundiais aí de jiu-jitsu, do karatê. Tem muito tem, que a gente nem sabe. As medalhas do Davi no judô. Então, assim, tem muitas no Kung Fu. Então, muitas vezes as artes marciais, elas nos orgulharam, né? Ano passado a gente realizou uma competição que nos trouxe muita satisfação, que foi um campeonato nacional de karatê lá no nosso ginásio, no Aicim Tocantins, onde a gente teve os maiores mestres do karatê no nosso país, né? O pai do Lyoto Machida, um outro sensei muito famoso também, a nível até internacional, esteve aí, e foi uma competição fantástica, e isso nos trouxe
aquela sensação de orgulho, de dizer, pô, nós temos excelentes representantes, porque além de sediar a competição, a gente conquistou muitas medalhas nessa competição também. Então, esse é o nosso papel, é trabalhar dessa forma, assim, fazer com que as artes marciais, assim como todos os outros esportes, que a gente tem boa representatividade, né, cresçam, se desenvolvam e que toda a cadeia esportiva, né, todo aquilo que cerca o esporte, se desenvolva junto com o nosso Estado, né? Que já dizia, há muito tempo atrás, Blairo Maggi, ele falou isso uma vez, falou, ó, o Estado que economicamente se desenvolve e não tem uma representatividade esportiva, ele não se desenvolveu 100%. Então a gente precisa ter essa mentalidade e fazer com que o nosso esporte alcance os níveis de resultado que tem o nosso agronegócio, que tem muitas outras situações aí da nossa economia que hoje são referências a nível nacional e internacional. Sim. E agora, pós-Covid, os treinos, como serão? Já perguntando, como eu falei, estou perguntando ele agora, estou usando aqui o professor agora como professor. Vai ser um pouco, não vai ser aquele 100% ainda, né? Vai segurar, as máscaras vão atrapalhar um pouquinho na hora da respiração, mas é essencial usar, né? Sim, sem dúvida. Tudo vai ser muito novo, né? Porque a gente, graças a Deus, de novo, a gente nunca viveu isso, e se Deus quiser, não vai viver isso num próximo momento. Mas tudo vai ser muito novo para todo mundo, né? A retomada dos treinos, a retomada das atividades, de que forma que a gente vai fazer isso, como vão ser os resultados nas primeiras competições pós-Covid. Então, tudo isso para nós vai ser uma novidade muito grande. Eu acho que a turma aí da ciência, do esporte e do exercício vai estar babando até para começar a fazer as pesquisas nesse sentido. Mas a gente vai ficar com toda certeza com um novo cenário, né? A gente acredita que as coisas vão mudar muito, né? No sentido de resultados e conforme a gente vai tratar o esporte daqui para frente. E junto a isso, assim, a nós que somos da área da educação física, né, a gente acredita que vamos ser um pouco mais valorizados daqui para frente e com toda certeza a população vai entender a importância de se manter ativo. Né? Hoje a gente tem boa parte da nossa população sedentária, boa parte da nossa população obesa, e esse público, nessa pandemia, está sofrendo muito, porque acaba sendo um grupo de risco, ou seja, eles são vulneráveis não por conta de um problema de saúde congênito, né, que eles nasceram ou que é de forma genética, foi por conta de maus hábitos ao longo da vida, que hoje fazem eles serem vulneráveis, né? Então, assim, a gente precisa e tem o poder de mudar isso, por que a gente não vai fazer? Né? Então, tomara que depois dessa pandemia a nossa população seja um pouco mais consciente, procure, como disse o Carlinhos, né, um profissional de educação física habilitado, frequentem as academias responsáveis e procurem os esportes de uma maneira geral para se manterem ativos e na próxima vez, né, se isso não vai acontecer, mas sempre que acontecer uma vulnerabilidade ou um problema muito sério como esse, a gente tenha um corpo blindado, né, através do exercício físico e protegido caso isso aconteça. E as lives? Qual a sua opinião sobre isso? Então, tem muitas que acrescentam. Eu vou te falar que eu escolho, pincelo algumas a dedo e assisto algumas. Né? Mas a gente precisa disso, né? Eu sinto que a gente precisa ter um senso crítico, né? E às vezes a população ela não tem essa medida, né? Às vezes até em casa, minha esposa também gosta de acompanhar algumas coisas da minha área e às vezes ela segue ou ela acompanha alguma coisa que eu falo, pô, isso não é tão legal, né? Não é tão bom de estar acompanhando. Então a gente precisa ter esse senso crítico, né? De saber quem é que está fazendo essas lives, que tipo de informação está sendo passada lá, né? Qual que é o currículo do cara, porque o que a gente pensa, né? A gente fala, não, tudo tem que ter um currículo. Fala, não é isso, é porque o cara que tem um certo currículo, que ele prestou algum tipo de serviço, ele tem uma caminhada, ele tem uma trajetória ao longo disso, né? O Fabinho não está aqui não é porque ele é bonito. Né? Oh, obrigado. Tá vendo? Mas pessoal, tá vendo, meninas? Ó, escutem o professor aí, o nosso secretário aqui, ó. Mas é porque ele tem um currículo, né? Ele conquistou muita coisa ao longo da carreira dele e isso faz com que ele tenha autoridade para falar de alguns assuntos, né? Por isso que você está aqui. Então a gente precisa consumir isso, eu acredito, né? As lives elas são fantásticas, a boa parte delas, né? Mas a gente precisa aprender a filtrar. Né? Eu acho que a gente aprendendo a filtrar,
com os profissionais certos, utilizando esses critérios aí, né, de saber quem é quem, do que está formando, do que está informando, acaba sendo um momento de formação para a gente, eu acho até. Sim. Secretário, agora como secretário novamente, deixa a sua mensagem para a população mato-grossense. Gente, para nós é uma satisfação muito grande estar servindo o nosso povo, né, nesse cargo, e nossa equipe ela tem trabalhado muito, né. Lá em casa tem até uma confusãozinha, porque em 2019, dos mais de 50 finais de semana, eu só fiquei 2 em casa, o resto tudo, né, ou andando aí pelo estado, ajudando a desenvolver o esporte, ou, né, trabalhando de forma incansável aí para resgatar aquilo que o nosso esporte é e merece estar, né? Então a gente está trabalhando duro, né? Tem coisa boa vindo aí pela frente. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Coisa em off que a gente não pode soltar ainda, mas vai vir coisa muito legal aí para frente em relação aos nossos esportes. A mensagem é essa: se manter ativo, né? A gente precisa usar essa ferramenta, né? A nossa população, de uma maneira geral, precisa usar a ferramenta da atividade física, do esporte, como desenvolvimento pessoal de verdade, né? Mantendo saúde, mantendo estética, mantendo bem-estar mental, mas se mantendo ativo e usando essa ferramenta que Deus deu para a gente de uma forma tão graciosa. Então, estar junto com todos, né? E que a nossa população ela abrace o esporte de verdade, a gente seja conhecido aí no país e no mundo como o estado do esporte, né? Assim como a gente é conhecido como do agronegócio. Então, vou agradecer ao senhor por estar aqui. Primeiro, quero parabenizar pelo trabalho que vem fazendo aí, juntamente com o governo, o governo. Está aqui o nosso secretário, o secretário adjunto, que é ele. Parabenizar pelo trabalho, porque é um trabalho muito bom que vocês estão fazendo, um trabalho fantástico. Vocês lutam por Mato Grosso. Sim. E isso é o que faz com que nós, aqui, os atletas, ex-atletas, atletas, não só os treinadores, admirem vocês como deve ser. Sim, então, assim, parabéns pelo trabalho. Né? A equipe. O Allan Kardec, o governador Mauro Mendes, toda a equipe de governo, de uma maneira geral, a nossa equipe técnica lá da Secretaria, ela tem esse intuito, né? Hoje, para você ter uma noção, a gente não teve oportunidade de falar disso, mas em torno de 60% a 70% dos cargos técnicos da nossa Secretaria hoje são ocupados por profissionais de educação física. Então, é gente que tem experiência, a gente tem lá o professor João Batista, que foi diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Cuiabá, a gente tem a Melissa Prudência, que foi diretora de esportes do Colégio Isaac Newton durante mais de 10 anos. Então, assim, profissionais extremamente capacitados, né, sem falar em vários outros, professor Tamba, que tem mais de 40 anos aí no handball, no nosso estado. Luiz Tamba, do São Gonçalo. Aquele. Meu Deus, o famoso Luiz Tamba. Um beijo no seu coração, foi meu professor também. Um beijo no seu coração, Está lá Luiz com a Tamba. gente, então nossa equipe é fantástica. A gente tem conseguido avançar muito, mas por conta desses profissionais que têm ajudado muito a gente. Aqui eu, em nome de todos os atletas aqui de Mato Grosso, a gente está parabenizando o trabalho e agradecendo por tudo que vocês têm feito por nós aqui em Mato Grosso. Professor, tem algum site para quem quiser ver? O site do governo do estado, governo né? do estado, esporte.mt.gov.br. Né? A gente está lá, todas as nossas ações estão lá. A gente tem o Instagram da Secretaria também, que é o CECEL MT. Né? Tem lá também todas as nossas ações e tudo aquilo que a gente fez aí em 2019, começou a fazer em 2020 e as nossas ações aí dia a dia. Professor, o programa Lutando por Mato Grosso está de portas abertas para você e toda a sua equipe, a hora que quiser, só entrar em contato comigo ou com o Lucão que está ali atrás, que nós abriremos espaço para vocês aqui. Show de bola, Fabinho. Muito Tamo obrigado. junto sempre. Não Parabéns pelo trabalho, tá? Que isso, obrigado. Depois a gente pega um álcool gel ali. Não posso cumprimentar ela, depois pega o álcool gel e cumprimento. Mas muito obrigado. Valeu. Obrigado por tudo que você me ensinou na faculdade e por tudo que a gente aprende com o senhor aqui. Valeu, e daqui para frente. Obrigado, beleza? irmão. Tamo junto, cara. Pessoal, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente já volta, beleza?
E agora nós estamos aqui com mais um parceiro do nosso programa, né? O cara que mais esteve com a gente no programa Lutando por Mato Grosso. Tá aqui ele, Luiz Timão. Bom dia, Luiz Timão. Ah, Fabinho, assim, né? Assim, né? A gente tem que comentar assim. Osso, vamos de longe o osso. Grande Timão. E essa Covid, cara, e essa pandemia? Hoje nós estamos aqui, primeiro para falar um pouco da pandemia e depois nós vamos falar um pouquinho das lives e também vamos falar do nosso programa ao vivo, que Timão agora faz parte do Lutando por Mato Grosso como nosso comentarista. Timão, vamos começar dessa pandemia, cara. E aí, cara? Pegou todo mundo de surpresa, né? Algo inédito para nós nunca passamos por nada desse tipo aqui nessa parte do globo, né? A parte oriental já teve outras pandemias, gripe aviária, gripe suína, então eles já têm um pouquinho de vivência. Mas para nós da arte marcial foi assustador, tanto porque ainda nós não somos tratados como essencial, e por conta disso seremos os últimos a poder voltar a trabalhar, né? Isso aí tá pegando muita gente, pegando pelo pé, né? Tá dificultando a vida totalmente. Mas é compreensível porque é uma norma de saúde, então é melhor ficar em casa. Quando acaso for permitido que voltemos a trabalhar, vai ser tudo de uma maneira mais organizada, com máscara, e dessa forma poder voltar do jeito certo. Então, aí vem a questão das lives. Gente, eu quando recebo um vídeo que fazem denúncia pra mim, eu já mando pra Timão. Timão, aí ó, e aí, Timão, como é que nós vamos resolver isso aí? Fabinho, calma, não sei o que, tal. Eu falei, cara, mas nós não somos programa de denúncia. Não, vamos conversar, vamos... Aí eu falo, Timão, vamos assistir live de alguns aí, não sei o que. Aí um manda pro outro, ó, tem live ali, tem live aqui. É um negócio bacana, né, Timão? Mas e aí? E aquelas lives mais ou menos diferentes? Então, Fabinho, as lives. É importante você saber a procedência de quem está fazendo a live. Para você tá no meio da luta, ser um professor, ser um instrutor, você demanda de estar federado, ser um faixa preta, somente faixa preta é professor. E aí, por conta disso, você tem que procurar ver as lives de pessoas que têm respaldo, de pessoas que vão agregar. E eu gosto muito de lives de pessoas que estão ativas, estão competindo, de professores que têm formação em educação física e professores também que não têm, mas que vivem do esporte, que têm uma história no esporte. Então essas lives são as lives que a gente procura assistir. Agora as denúncias, Fabinho, pelo amor de Deus. É complicado, gente. É cada coisa diferente, gente. É cada coisa que a gente olha e a gente tem que rir. Porque é aquele negócio, eu não quero estragar vida de ninguém, estragar trabalho de alguém, não estou aqui para isso, eu estou aqui para divulgar pessoas como o Carlinhos, o Jefferson, o Timão, a pessoa que luta pelo Estado. Agora tem uns que brincam com a cara da gente, né? E fica difícil, gente. A gente quer ajudar, mas a pessoa própria não quer ajuda. Aí não tem como, Timão. A gente tenta instruir, né? Sempre quando me procuram, me perguntam, alguns que não estão fazendo da forma mais correta ou que estão fazendo de alguma coisa que não pode ser feita, eu procuro orientar, falar, procura uma federação, procura um professor, dá para fazer. Ninguém quer tirar o seu direito de trabalhar. A gente só tenta orientar para que você trabalhe da maneira correta, porque para nós, eu, Fabinho, por exemplo, a gente vem de linhagem, a gente tem uma linhagem de professores que são respaldados. Mas na nossa época a informação era muito difícil de conseguir. Hoje você consegue muito rápido. E até mesmo para quem não está legal, não está fazendo um trabalho direito, é fácil ele procurar uma informação, procurar alguém que possa orientá-lo para que ele faça da melhor maneira possível. Né? A gente teve uma formação tanto na luta quanto acadêmica, né? Então fica mais fácil. Agora, Timão, e os treinos, caras? Como que você vai proceder após a Covid? Porque parece que dia 10 agora parece-me, não sei. 17. É dia 17? Mudou Então, mudou para o dia 17. Então dia 17 vai começar.
Vai começar. Os colégios, aí algumas séries iniciais, aí depois séries intermediárias e aí as séries mais avançadas e o EJA. Acho que vai ser mais ou menos isso. Consequentemente, nós seremos um dos últimos a serem liberados, junto com bares e restaurantes, a serem liberados para trabalhar. No nosso caso, os treinamentos vão ter que ser muito, muito diferenciados. Eu recebi uma cartilha do judô, achei muito interessante a maneira que eles vão trabalhar sobre primeira semana treinos técnicos e táticos, preparação física, você sozinho fazendo o seu treinamento, mantendo a distância. A teoria, né? É isso aí. Trabalhando muito treino teórico, muito filosofia da luta, o que ela prega, esse tipo de coisa. Na segunda semana, um treinamento com quem reside com você, com seu irmão, com seu cônjuge, com pessoas que estão no seu meio, porque são pessoas que estão isoladas junto contigo. Sempre treinamento não individual que eu estou dizendo, de duplas, por exemplo. Cada dupla longe uma da outra, para depois começar a voltar com um treino mais técnico, para daí no final voltar os treinos mais fortes, os treinos com luta, os treinos mais impacto, os treinos que são de alta performance, porque por enquanto está liberado só os treinamentos mais leves. Essa é uma forma da gente poder conviver com a Covid. No início vai ter que treinar todo mundo de máscara mesmo. É ruim? Não gosto, mas primeiro a saúde. Em primeiro lugar a saúde, depois o resto. E agora nós vamos falar do nosso programa, Timão. Gente, programa nós estamos aqui em Casa Nova, TV Mato Grosso, um local fantástico, maravilhoso, um pessoal ali novo ali que, me apoia, é um pessoal, gente boa demais. E o último programa do mês, nós estaremos com um programa ao vivo. Né, Lucão? O Lucão tá ali atrás preparando o programa ao vivo pra gente, tá? E o Luiz Timão, nosso professor aqui também, ele está fazendo parte aqui como comentarista. Como vai ser o programa ao vivo? Nós vamos estar aqui em 4 pessoas e nós vamos debater o que aconteceu na luta, na arte marcial, no mês. Então vamos trazer o Luiz Timão, aí nós vamos chamar mais 3 pessoas que nós vamos decidir aqui, ou a pessoa que quiser entre em contato comigo, o profissional que quiser pode entrar em contato comigo. Vamos começar com o Davi. Com o Davi? O que você acha? Já falando aqui no ar. Vamos falar pro nosso produtor ali, ó. E aí, Lucão, dá o joia aí. É porque daqui eu não enxergo, cara. Tá joiado. Tá joiado? Então, vamos fazer o convite pro Davi, pra ele vir. Davi Moura, nosso amigo Davi Moura, nosso representante olímpico do judô. Vai ser uma honra estar aqui com você no programa aqui do Lutando com Mato Grosso, nosso amigo Fabinho, no canal 27, 27, que traz o sinal do esporte interativo, né, Fabinho? É do interativo, né, Lucão? Esporte interativo que todo mundo assistia, futebol, que agora está passando os MMAs também, que tá com a luta. E aí, Davi, vamos esperar você aqui, grandão. Não vamos fazer judô com você que não dá, mas vamos conversar, ter uma conversa saudável. Fala aí, Fabinho. Eu nem faço judô mesmo, então eu só quero ver. Eu tô aqui só para conversar e assistir, falar, ó, tá aqui, quem tá fazendo jiu-jitsu, tudo ali, tem kimono, tudo, é lá. É Lucão? É Lucão. Você vai poder fazer uma demonstração com o Lucão, Pronto, Davi. Aí, fechou. Davi, com todo respeito, tudo. Brincadeiras à parte. Mas você vai fazer uma demonstração com o nosso Lucão ali, que é lutador também de Muay Thai, Jiu-Jitsu, agora judô, nós colocamos ele no judô agora. 1001 utilidades. 1001 utilidades, isso aí. Então, gente, vai ser um programa totalmente assim, como nós estamos fazendo aqui agora, eu e o Timão. Nós vai ter conversa, nós vamos ter uma amiga nossa ali também no notebook ali, interagindo com o Facebook, YouTube, para vocês fazerem a pergunta, para a gente fazer a sua pergunta aqui, no ar, ao vivo aqui. Vocês perguntam ali e a gente responde. E tô achando também que nós vamos ter alguns prêmios, alguns sorteios no dia do programa ao vivo. Nós já temos aqui a Pitbull Jeans, né, da Valéria, um beijo no seu coração, que é uma parceira nossa, uma parceira forte. Então, assim, nós vamos fazer um sorteio, nós vamos fazer um programa totalmente para você. E agora o programa 11 horas da manhã. Sábado, gente, não tem horário melhor. Tamo junto nessa aí, né, Timão? Tamo junto, irmão. Então, gente, fica aqui, fala suas redes sociais de novo aí, faz seu jabá aí. Luiz com Z, Timão com Y, pode dar uma olhada lá, Instagram, Facebook, TikTok agora, né, que a gente tem que seguir a tendência, né? Eu não sei nem o que é isso, cara. Já vou te mostrar já. Ah, tá.
Todo mundo fala, segue no TikTok, TikTok dá dinheiro, cara. Eu gosto de ganhar dinheiro também, mas eu não sei como é que funciona isso. E aí, obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo convite. Pra mim vai ser uma honra. Tamo junto. E vamos trabalhar, né? Vamos pra cima. Qual o nome do seu filho? Meu filho João Luiz. João Luiz, um beijo no seu coração. Eu sei que você ainda é uma criança, mas um dia você vai ver isso que eu tô falando. Um beijo no seu coração. Você mudou esse homem. É só olhar até a camisa. Olha lá, ó. Olha a camiseta dele, como que ele usa agora. Toda a camisetinha lá, ó. A camisetinha dele agora de ursinho, tudo. Respeita pai de família, rapaz. Tá vendo? Ó, mudou o homem. Aquele homem, porque eu sou lutador. Tá aqui, ó. Um docinho de pessoa. Gente, e nós vamos ficando por aqui com o nosso programa hoje, tá? Desse formato novo que nós vamos ter. Mas a partir de semana que vem a gente vai acertando. Desculpe as falhas, alguma coisa que nós erramos ainda, porque é o primeiro programa. Mas nós vamos fazer ele como se fosse o melhor do mundo. Se eu não achar que eu tô fazendo o melhor, quem é que vai achar, né, Timão? Amém. Então eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até sábado que vem, às 11 horas, no nosso programa Lutando por Mato Grosso.